Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Uou! Bíblia na prática e prática na Bíblia. Bem-vindos mais um domingo, dia 2 de novembro de 2025. Estamos aqui para reforçar aí com mais um tema, mais um provérbios, que a Lívia aí vai disseminar e a gente vai tentar traduzir e estratificar esses conteúdos. Tá bom? Bom, eu sou a Lívia, ele é o Fábio, para quem não nos conhece, que agora a gente está mandando esses vídeos para o YouTube. Nós fazemos lives já faz mais de um ano, né? Uma vez por semana, a gente traz algumas passagens bíblicas, a gente interpreta, como diz o Bíblia na prática, a gente interpreta na nossa prática do dia a dia e como que a gente pode usar essas palavras na nossa rotina, E a né? conexão, né? Já foi visto, para quem nos segue, eu sou católico, a Lívia é espírita, mas a gente quer fazer essa conexão de união de todas as religiões. Então não tem segregação nenhuma se você for budista, se você for espírita, se você for evangélico. Estamos aqui convidando para a gente acompanhar esses dizeres aqui bíblicos e também aí vocês conduzirem durante a semana da melhor forma o que pode ser implementado, porque os cristãos são os espelhos de Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso. Seja bem-vindo, então. E hoje é o Dia dos Finados, então a gente vai sempre mentalizar coisas positivas para os nossos entes que já se foram e para aqueles que perderam também os seus entes. Entes desejamos conforto do Senhor de seus corações. Vamos Amém. iniciar com o nosso Pai Nosso. Respira bem fundo. Pai Pai nosso nosso que que estás estais nos nos céus, céus, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a a nós nós o o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos aqueles aqueles que que nos têm têm ofendido. ofendido. E Não não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. A gente está conseguindo ir para o final, ver se a gente consegue terminar, porque a gente sempre fala mais do que a boca, né? Mas hoje a gente está indo para os últimos ditados de Provérbios 24, tá? E a gente vai seguir com o ditado 26, que na verdade é o Provérbios 24, 13 a 14, que diz assim: Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando tiveres encontrado, então haverá uma recompensa e a tua expectativa não será cortada. Provérbios inteiros fala sobre sabedoria, né? Essa sabedoria divina. Então aqui ele compara o conhecimento da sabedoria como o mel, que é doce, é bom, é agradável ao paladar, né? Então ele fala: come desse mel, então coma desse conhecimento, coma dessa sabedoria, se alimente dela. E essa sabedoria é saber tomar decisões sábias no nosso dia a dia. Então, toda essa parte de provérbios que a gente tem refletido nesses últimos meses são pílulas de sabedoria e realmente é um guia da vida que nos mostra, né, um manual da vida, o que a gente deve fazer diante das adversidades do nosso dia a dia para que a gente possa agir com sabedoria, tomar as decisões certas, né? E aqui no final ele fala, quando você se alimenta, então, como se fosse um mel dessa sabedoria, desse conhecimento, quando a gente encontrar esse conhecimento, nós teremos então uma recompensa e a tua expectativa não será cortada, tá? E o que seria essa recompensa, né? Então essa sabedoria ela nos ajuda a ter um futuro promissor. E o que seria essa expectativa que ele também traz? É como se fosse aqui reverenciando, né, refletindo sobre a eternidade do nosso espírito, da nossa alma. Então, somando tudo, aqui a gente tem o manual da sabedoria divina. E a gente, quando a gente ora, a gente pede por ela, para que possamos saber o que fazer no nosso dia a dia. Essa sabedoria, então, é saber tomar as decisões sábias na nossa vida. Quando a gente se alimenta dessa base de conhecimento, para que a gente possa colocá-la em prática, recompensas e expectativas serão supridas, que é essa vida eterna. Então, que é o que faz a vida fazer sentido. Né? Então, não adianta a gente, que nem o pessoal fala hoje em dia, as fontes desse meu conhecimento são fontes da minha cabeça, não são fontes de base sábia. Essa aí aqui, ó, tá tudo aqui. Então, essa é a fonte de sabedoria no qual a gente precisa buscar para tomar decisões certas e conseguirmos aí ter a vida eterna. Perfeito, amorzinho. É que é tua. Vai que é tua, Tafarel. Ou sai que é tua, Tafarel. Melhor dizendo. Bom, tentar aí ser um pouco mais direto em relação
às coisas mundanas e às coisas materiais, né? Cara, você vê como Jesus Cristo era sábio ao extremo, né? Não tem aí como a Salomão. gente mensurar Salomão, perdão. Salomão. Mas assim, as coisas de Salomão que ele aprendeu através dos dizeres da Bíblia, com as passagens de Jesus Cristo, é importante a gente ter essa dimensão que naquela época já tinha essa dificuldade de comunicação. Haja visto hoje que a gente tem toda a tecnologia, IA, e mesmo assim os conflitos ocorrem justamente porque falta comunicação ou as coisas mundanas, materiais, são mais importantes do que as coisas espirituais, que é a sabedoria divina que a Lívia trouxe agora. Dito isso, o que eu quero trazer? Salomão já tinha colocado aí essa opção de você fazer a experimentação degustativa com mel, que é as coisas mundanas com as coisas físicas, para você extrair a sabedoria e fazer uma analogia, aí eu estou falando da comunicação, de você entender como é importante também o alimento espiritual. E aí, quando você alimenta espiritualmente, você entende que aquele doce que você sente fisicamente, ele é delicioso, saboroso e benéfico aos seus olhos, ao seu corpo, no caso, e no caso do espírito, você fazer um alimento, né, que era uma transformação aí de alimento gostoso para o alimento espiritual. Que aí você consegue ter essa dimensão também de coisas benéficas que você pode extrair no seu dia a dia. Então, assim, durante essas passagens que nós estamos colocando para vocês semanalmente, tá? São pílulas, como a Lívia trouxe, de como a gente faz a interpretação da arte espiritual. Então, assim, a gente fala muito sobre o outro, né? Sobre esse movimento de você ser solidário, sobre o movimento de você poder ajudar, sobre o movimento de ser educado, sobre o movimento da ira, né? Porque a gente sabe, a gente falou isso diversas vezes em todas as semanas, como que a gente consegue se transformar. E, de novo, não somos melhores, porque às vezes no dia a dia a gente vê na prática, por isso que eu falo que é Bíblia na prática, como é difícil aplicar esse tipo de sabedoria, porque a gente também tem ira, a gente também tem raiva, a gente é envolvido de sentimentos. E as traduções da comunicação que eu fiz aqui da Bíblia com Salomão, fazendo uma analogia, era o quê? Você está em alto espiritualmente, porque aí você deixa de ter aí a primícia de ser a resposta imediata do físico. Então, vamos dizer assim, tentar ser claro, tá? Se eu estou bem, com a sabedoria espiritualmente acima do normal, quando vem uma ira para mim, eu vou primeiro estar nesse plano espiritual, eu vou arcar primeiro com o racional e vou ser solidário, independente do ataque. E você humilde, que é importante também, você gentil, você solidário, como eu mencionei. Olha como é importante ser e ter essa visão da espiritualidade. E por isso que no começo eu falei sobre todas as religiões. A gente está falando aqui sobre essas conexões, porque se falou de Deus, se falou de Jesus Cristo, falou do bem. E é o bem que a gente quer externar aqui para vocês. Tá? Então, assim, para fazer uma tradução de tudo isso que a Lívia trouxe, de novo, Bíblia na prática, do dia a dia, é isso. Ah, eu estou no trabalho, eu não gosto da pessoa que, pô, eu convivo. Não tem problema, você vai ter que conviver. Semana passada a gente falou isso. Às vezes Deus está te colocando, ou as pessoas que mais se aproximam de você são as pessoas que menos você gostaria de conviver, é porque querem, no caso espiritual, querem que eu fale assim: você tem um grande compromisso de desenvolver uma outra área que você não gosta. E ninguém gosta, né? Quando é assim, contrário às nossas vontades. Mas você precisa, e por isso cada vez mais vai aparecer pessoas assim. Então, quando você não tiver entendimento que, cara, vai aparecer, eu vou resolver e eu vou transformar essa pessoa, vou ajudar, né? Através das minhas ações. Com isso, você vai começar a atrair outros tipos de pessoas, inclusive pode ser a que você mais goste. E aí você começa a ver que você está passando de fase. Vamos agora para o ditado 27, que diz assim: Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo. Não estragues o seu lugar de repouso, porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mar. Então, isso aqui é uma mensagem direta para
as pessoas que desejam o mal ao próximo. E olha que interessante, não fique à espreita, o perverso, queridinho, não fique à espreita das pessoas, não, contra a habitação de quem é justo. Tá? Não estrague o seu lugar de repouso, porque o mal ele vai estar sempre na espreita, esperando que você vacile. E o que ele traz aqui? Não entregues ao seu não estragues o seu lugar de repouso. O que seria um lugar de repouso? É o momento que os justos, as pessoas ficam vulneráveis, porque ela está repousando, ela está descansando, ela está vulnerável, ela não está pronta para ataque, né? Então, o que essa lição aqui, antes de ler aqui o comentário, que eu mais vejo, né? Os justos, quando a gente pensa nos justos, são as pessoas que buscam a justiça, tentam viver uma vida reta. Quando a gente fala que vivemos a palavra de Jesus, não quer dizer que estaremos confortáveis. Não quer dizer isso. Porque o mal sempre vai estar à espreita, sempre vai estar esperando o nosso vacilo, sempre vai estar esperando esse momento de vulnerabilidade, onde a gente está confortável, onde a gente erra, onde a gente vacila. Então, viver na palavra reta não quer dizer que você está 100% protegido. E aqui ele fala, porque um homem justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. O homem justo, ele pode errar, ele pode vacilar, e o mal vai estar aqui, ó, só esperando a hora que você vai vacilar. O mal está aqui, sempre esperando. Vacilou, ele vem e tenta atacar, tá? E o homem, então, quando ele fala aqui, porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Então, por mais que você, o justo, caia várias vezes, ele vai se renovar, mas quando o mal cair, ali ele vai ficar. Eu ainda tenho mais um comentário, mas você quer falar? Pode falar. Caia 1.000 ao seu lado e Ele 10.000 fala à sua assim, direita. eu não será atingido. Contigo nada serás atingido. Perfeito. O que eu queria só trazer o que a Lívia acabou de externar aí para vocês, é em relação às suas fraquezas. Então, todos nós, independente se você tá mais para a linha do justo ou tá menos para a linha do justo, e aí de novo, não cabe a nós julgarmos. Quem vai fazer isso é no juízo final, como está na Bíblia, com Deus Pai Todo-Poderoso, enfim. Então não cabe a nós. Dito isso, o que eu quero falar? Todos nós temos fraquezas. E as fraquezas, elas são do mundo, perfeito. Ah, acabei de falar aqui da parte material, da parte. Tem gente que é muito ávido para essa parte sexual, para essa parte de atração até sobre o oposto, de mulheres. E aí não importa se é casado, se é. Entende? Isso é fraqueza. E como que você reduz essa parte de fraqueza? A sabedoria. Orando e vigiando. Não só isso. Uma vez, eu conversando, e conversando, minto, estava na missa e o padre trouxe esse racional. Como que você vigia aquela fraqueza que você sabe que assim, se chegar é difícil você ter o domínio? Cara, coisa simples. Ele deu um evita. O que é evita? Vamos dizer assim, se eu gosto de comer doce, eu Não não compre. vou na, no lugar que faz doce, na Bomboniere, enfim, vou no, como chama os lugares que faz bolo, enfim, Confeitaria. confeitaria, não vou na confeitaria. Estou evitando. Sabedoria. Porque se eu estiver lá dentro, vai ser mais difícil ainda. E isso se aplica. E aí, como que é importante, né? Ela estava falando sobre o mal sempre vai estar te rodeando. E é isso. E principalmente ele sabe a sua fraqueza. Agora, se você tiver praticando e exercitando, que é o mais importante, o seu escudo, a gente já falou isso também, ele vai ficando mais grosso. É igual você ficar comendo só gordura. A gente fala, né, que as células, Vai elas vão entupindo. ficando mais, né, volumosas e aí você vai ganhando peso. Então você vai, nesse caso, você continue se alimentando da palavra para essa célula ficar gorda e você realmente ficar aí robusto Protegido. e protegido em relação a todos os ataques maléficos, tá? Então, dito isso, é só para a gente trazer essa contextualização aí entre a teoria e a prática. Antes de continuar aqui, eu queria falar sobre. Eu brinco muito e falo sobre dar margem ao erro. Se você sabe qual é a sua tentação, por que você fica dando margem para o erro, dando sorte para usar? Eu não posso, eu estou diabético, não posso comer doce. Vai comprar doce para quê? Ah, eu tenho dificuldade com jogos. Vai baixar o aplicativo de jogo para quê? Eu tenho dependência de celular, eu fico o dia em 24 horas, eu tenho vício, eu não consigo sair.
Compra um celular simples que não te dê acesso a outras coisas. É muito simples a vida, para você se autocorrigir. É porque a gente está ocupado demais vigiando a vida dos outros e não vigia a própria. Então, vamos começar a cuidar das nossas próprias arestas antes de ficar apontando as arestas dos outros. E sabe por que tem muita gente que critica você sobre as coisas que você faz? Por quê? Essas pessoas também não se olham. Porque já ouviu falar aquela coisa? Você vai escrever um livro, quem critica teu livro não são pessoas que já escreveram, são pessoas que nunca tentaram escrever. Porque quem já escreveu um livro sabe as dificuldades que é, e ele nunca vai te criticar. E isso vale em todas as áreas, isso é só um exemplo, mas isso vale em todas as áreas da vida, todos os tipos de profissão. Quem já tentou fazer o que você está fazendo agora nunca vai criticar você. É quem nunca fez. Então a gente tem essa dificuldade de cuidar da própria vida. Então, se você é essa pessoa que fica criticando os outros, provavelmente a gente tem muita coisa aí para resolver na sua própria vida, né? Então, isso é um perfil de pessoas que não cuidam de sua própria vida, O certo? famoso ficar olhando o seu umbigo, que É, ninguém faz, ficou olhando o umbigo um dos dos outros. outros. E aqui, só para complementar essa leitura, as ações mal intencionadas de um perverso são inúteis, que diz na passagem, né? E aqui ele fala, nessa frase, sobre 7 vezes aqui que ele fala. Enfim, aí ele fala que 7 é o número da inteireza, uma pessoa completa. E sete também é um número da perfeição. Embora o justo caia até ficar totalmente prostrado, talvez até mesmo morto, ele ainda se levanta novamente. O justo e o ímpio recebem sua recompensa, sua justa recompensa, às vezes nesta vida, mas certamente na eternidade. Então, sim, o justo vai cair, vai se prostrar até morrer, mas ele ressuscita na palavra do Senhor. Ele consegue se reerguer. Então, o mal vai tentar atacar, vai, você pode cair, tropeçar, cair, morrer, mas você volta, porque você é filho do justo. Tá? E aqui ele fala: o justo e o ímpio, o bom ou o mal, os dois vão ter sua justa recompensa. Às vezes nessa vida, mas com certeza na eternidade. E às vezes a gente pensa: poxa, aquele cara fulano tropeça. Ou melhor, faz os outros tropeçarem, faz armadilha, passa o rodo, faz armação, passa a perna nos outros. E ele tá lá com a vida boa, a vida ganha lá, com o carro do ano, com não sei o quê, com casa, com não sei o quê, viagem do final de semana. Meu amigo, para você pode não ser justo hoje. Aqui ele fala, às vezes você não vai ver essa justiça nesta vida. Perfeito. Mas por quê? E aqui eu vou falar bastante, inclusive nos próximos provérbios aqui, nos próximos ditados. A vida real não é essa aqui. Aqui é uma Matrix. O que é Boa. uma Matrix? O que você vê que está acontecendo aqui agora é só um pedacinho, um caroço o piolho da mosca, entendeu? Não é a vida real. Então, aqui é só uma Matrix, aqui é só um cenário. A vida eterna é a que realmente conta, que depois disso aqui. E aqui ele fala, certamente você pode estar achando que você não está vendo justiça agora, mas com toda certeza, na eternidade, Terá. vai colher o que plantou, tá? Então, o perverso, ele tem a escolha dele, e o justo também tem a escolha dele. Aí também tem aquela coisa que a gente fala, poxa, aquele cara, aquela mulher é tão boazinha, tão gente boa, só leva pedrada. Não é a vida real. A que a gente vive aqui. Também vai ser colhido todas as coisas boas que você faz lá do outro lado. Às vezes você vai ver essa justiça aqui em terra, às vezes é só depois. Essa é a coisa da fé, você acreditar no que você não está vendo. Na justiça de Deus, Deus é justo, ele pesa os dois lados da história, os dois lados da moeda. Nada vai passar batido, não existe isso. Não existe isso. Então tudo vai ser aí balanceado e a justiça vai ser feita. Posso? Pode. Pô, perfeito que a Lívia trouxe, porque eu gosto muito para meus amigos falar sobre isso, né? Que assim, primeiro ter essa dimensão de que assim, cara, a gente tem aqui um propósito. Se todos nós soubéssemos o propósito, já não estaríamos aqui. Bom, dito isso, aqui em Bíblia está claro, o paraíso não é aqui. E aí ela trouxe essa analogia com a Matrix. Matrix. A Matrix, ok, você ser bem-sucedido, É você ter coisas importante. boas, ok, mas não é sobre isso. Porque ficou claro na leitura aqui que assim, se a gente, aí a gente começa a mudar os pesos de valores se você fizer esse entendimento. Então eu vou tentar ser um pouco mais óbvio, né? Então assim, eu tô aqui
entendendo que não, na Bíblia a gente tem que ter tudo, tal. Aí eu começo a pular valores, porque se eu entender que aqui é meu principal lugar, que eu tenho que ter tudo que está habitado pelo homem, que são as coisas mundanas, materiais, eu vou buscar só isso. Aí Deus em segundo plano. Estou dando um exemplo de que 80% é assim, tá? Ou 70%, vai, você é um pouco conservador. Fica no 70%. teto. Eu estou sendo conservador. Então, assim, e aí, eu tenho aqui a parte espiritual, mas primeiro é ter carro, ter casa, ter o melhor salário, ter a melhor condição, ganhar 3 dígitos. E tá tudo bem se você tem, tá? Isso aqui não é contrário a quem tem. É contrário à mentalidade. E aí eu vou chegar. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão nesse processo de caminho, essas que eu falei de 70%, que eu estou sendo conservador, elas começam a pular o quê? Valores. Elas começam a passar por cima de pessoas, elas começam a fazer tudo a custo de tudo para ter as coisas, começa a mudar caráter, começa a não ter valor. Exemplo, vou falar hipoteticamente, tá? Estou numa empresa X, essa pessoa ela quer subir de cargo. Ela começa a se colocar à frente de todos que estão na empresa. Essa pessoa está sendo humanizada, de ser leal com seus pares, ela está respeitando a hierarquia. A hierarquia que eu digo é quem está lá mais tempo, às vezes não está habilitado já mais do que ela respeita esse processo, ela sabe lidar com o tempo, porque existe o tempo de adaptação. E às vezes o tempo de adaptação você vai ter aí pelo menos nos próximos 2, 3 anos para você aprender cultura da empresa, entender essa parte hierárquica de pessoas que estão mais tempo já naquele lugar, fazem um excelente trabalho, são pessoas de valores. Olha o conceito que eu estou montando. Não, ela vai pular tudo isso porque eu quero agregar, né? Não, que aí eu ganho mais, eu tenho um salário maior, eu troco de carro, e aí o valor fica por trás. E tudo que a gente está falando aqui, primeiro, você viu como muda, né? Então, eu dei aqui esse exemplo. Agora, vamos transformar, sair da Matrix? Aqui é a Matrix. Eu vou sair da Matrix. Aí a Matrix é o quê? Espiritual. Então, vamos aqui. Então, eu já sei que aqui não é o meu lugar para eu ser, vamos dizer assim, a última bolacha do pacote. Mas, para eu ganhar aqui uma, uma estrelinha, eu começo a fazer tudo que essa pessoa de 70% fez contrário, que é o quê? Os valores, o respeito, a lealdade, ter aí o caráter em primeiro lugar e principalmente Jesus. Aí como que habilita os dois mundos, né? Matrix e o mundo real de espiritualidade. Cara, eu começo a ter aqui os meus melhores valores, que como a sabedoria que a Lívia trouxe, essa sabedoria divina, quando ela é divina, ela habilita todas as áreas que você precisa, comportamentais, físicas e espirituais. E o que ela faz? Ela faz isso. Ela engole a Matrix e automaticamente você vai ser bem sucedido. De novo, quando você tem a sabedoria que aqui não é mundano, o que é essa sabedoria que você vai engolir a Matrix? Você vai ser feliz, você vai ter paz, você vai ter suas coisas, mas às vezes não é ter o helicóptero, às vezes não é ganhar 3 dígitos, às vezes é você ganhar seus. Vou dar um exemplo: você ganhar um salário bom, não vou nem colocar valor, que cada um tem uma média de Diferente. salário, de valor. Então, assim, você vai ganhar um salário bom, você vai ter uma casinha legal, confortável, você vai ter uma esposa leal e fiel, você vai ter a sua família, o seu filho. Aí que tá a grande. Lembra da primeira comunicação que ela falou lá, que fez a analogia do mel, que era a parte física, para você saber lidar com a sabedoria divina? Esse aqui é um exemplo. Entre Matrix e a sabedoria divina. Onde você quer estar? Aonde você quer estar em termos de fidelidade? Que Jesus fala, os justos. Isso é ser justo. E ele não quer a perfeição. Você vê que aquele elenca que os justos erram, só que caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. A você nada acontecerá. Isso não quer dizer que você vai tropeçar, como foi mencionado. Você vai Você vai tropeçar, mas você cair. vai levantar, você vai estar forte. E assim, porque você está perseverante na Isso palavra. viver com Deus. Você está perseverando nos valores de Deus.
Você não tá. E, cara, de novo, essa matriz que eu te falei de 70, que ela falou que é 90, para mim é 70 eu estou sendo conservador. É o que mais acontece. Nego, ah, não, daqui a pouco, falsa. Eu aprendi com meu pai, se não for para falar bem da pessoa, guarde para você. Por quê? Porque aí você já internaliza isso, não replica para que isso não dissemine e automaticamente se afasta dela. Pronto, está resolvido. Isso é sabedoria. Isso é ser o justo. Toma E, essa mão. e acho que é interessante também uma estratégia boa é sempre se olhar em terceira pessoa. Saia de si, se olhe de cima. Será que eu estou fazendo as escolhas certas? É isso que eu aprendo? É isso que eu leio? É isso que eu estudo? É isso que eu aprendo aqui na Bíblia? Será que estou fazendo direitinho? E outra coisa, tem pessoal, cara, na boa, isso me machuca. Já falei aqui diversas vezes e replico. Eu não tenho problema nenhum com erro. Ah, já visto? Estava dando exemplo aqui da confeitaria. Eu sou pré-diabético. Ela, Formiguinha. eu sou formiguinha. Ela me cobra direto. Aqui, ó, tô assumindo para vocês. Eu, às vezes, que eu falo passou de um é plural, então passou de uma vez, diversas vezes eu caio em tentação e faço e cometo erro. Tá tudo certo, tô assumindo aqui. Vou tentar cada vez mais melhorar, seguir os exemplos que eu citei aqui. Eu também faço essa autoavaliação. O que eu tô querendo trazer para vocês? Nós somos, tá aqui, o justo, ele cai, ele se leva. As pessoas querem ser perfeitas na frente das outras. Não assume um erro e faz umas cagadas pior que a outra. Cara, é só falar, cara, desculpa, eu errei. Não, porque foi a Lívia. Olha isso é do mundo. Não, porque é a Lívia que me falou para fazer isso. Tá? Isso para mim arde aqui dentro. Cara, assume já. E todo mundo já sabe. O problema é que a pessoa pega um hábito, um vício, de novo, indo para o lado mundano, que são os 70%, e ela quer replicar ainda que tem razão. Cara, é só falar, gente, eu errei. Mas nada, sem justificar. Gente, eu errei. Aí mostra seu valor. Você se aproxima de Cristo. Porque ele sabe que você é errôneo, como nós. Só assumir. E as pessoas não estão assumindo. Pega essa outra mão. Seguimos agora para o ditado 28, que diz: Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixeis que alegre-se o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja e isso desagrade, e desvie dele a sua ira. Eu achei muito importante esse ditado cair para nós hoje, diante do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Minha terra natal. E é muito triste a gente ver o que está acontecendo. E aqui ele fala justamente sobre quando o inimigo cair, não fique feliz por isso. Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Sabe aquela pessoa que te faz mal, que sempre você sabe que fala mal de você nas costas, que gosta de te prejudicar, de te colocar em situações desconfortáveis, que te causa mal mesmo. E aí essa pessoa começa a sofrer porque ela está começando a colher o que ela plantou, e você vai lá, bem feito, toma, não era assim, assim, assado? Agora, se ferrou, eu quero é mais, eu quero mais que ela se lasque mesmo. Nem vem que todo mundo, eu, ele, vocês, todo mundo faz isso. Eu faço e assumo, não tem problema nenhum. Motoqueiro, de novo, sempre precisa dizer, motoqueiro na rua, fala aqui, ó, daqui a pouco vai cair, eu vou rir. Sim, eu Não, o falo meu não é isso. motoqueira, pessoas que às vezes até eu convivo. Então, assim, Sim. até papo reto. Eu não tenho Para problema mim, o nenhum com maior erro. exemplo, para mim, e político também, porque eu tenho Eu não tenho dificuldade. problema nenhum com erro, gente. É isso que a Lívia está falando. É só a gente dar a cara para bater e assumir que o mundo vai ser melhor. Desculpa. Obrigada, você exaltou. Irmão, vai orar. É, enfim, até esqueci o que eu ia falar. Então, quando a gente fica feliz com o seu inimigo tropeçando, sofrendo, Deus conhece e vê teu coração. E ele fala, ué, mas você não é o bom? Você não é o cara que está tentando ser justo e reto? E o que está acontecendo no Rio? Que situação infeliz, né? Tem gente que fica feliz vendo aquele monte de corpo morto no chão, um monte de jovens mortos, vidas ceifadas. Eu não fico feliz em ver aquilo. Mas eu sei que tudo na vida tem uma necessidade, tem um propósito, tem um caminho. Se isso não fosse feito, talvez outras coisas piores aconteceriam. Não, não fico feliz. Ah, você é contra o crime, sou contra o crime, detesto, tenho pavor, não gosto dessa visão de vítimas da sociedade, não concordo. Mas não fico feliz em ver tantos jovens mortos, porque eu sei que eles não conheceram a palavra. Eles não tiveram acesso à palavra.
Eles não se arrependeram antes do tempo que fosse ceifado sua vida. Foram escolhas que eles fizeram. Lembra da justiça que a gente leu aqui? Você pode não ver a justiça agora, mas será eternamente? A gente está vendo aqui na Terra a justiça sendo feita. As pessoas tomaram escolhas, elas têm livre-arbítrio, escolheram um caminho ruim, um caminho errado, né? E elas estão colhendo o que elas plantaram. Mas não fico feliz em ver aquilo, porque é um cenário de guerra. Quem que quer que seu país, que sua população, que sua terra entre em guerra? É um cenário catastrófico. E quem fica feliz com isso está fazendo o mal, assim como as pessoas que escolheram o caminho errado fizeram. Então, se você alguém te fez mal, ela está se lascando agora, você fala bem feio, você está fazendo a mesma coisa que essa pessoa fez quando ela estava abusando de você. Você está se igualando àquela criatura. Então, peraí, quer dizer que quando era feito com você, você achava ruim, agora você vai fazer a mesma coisa com ela? E Deus conhece o nosso coração. E aí pega esse ponto aí que a gente também estava falando aqui durante hoje, as leituras que a Lívia trouxe, que é o seguinte: quanto mais a gente quer afastar essas pessoas da gente, mais elas se aproximam e Deus permite. Porque o que a Lívia trouxe, eu estava até fazendo essa também reavaliação dos corpos, né? A gente, de certa forma, porque a gente sofre isso diariamente, eu falo isso em todos os estados, você meio que vai nessa linha aí de querer celebrar, né? E na verdade, quantas dessas pessoas você poderia influenciar, que é isso que a gente tem como propósito aqui, né? Qual que é o propósito do Fábio e da Lívia com Bíblia na prática? É esse. Tentar espelhar o que a gente pode oferecer como, Como não discípulos. sabedoria, tá? Porque a gente ainda está em busca e eu peço isso todo dia na missa, mas assim, como exemplo de que a gente pode fazer em situações mais, eu chamo de ardência, né? As mais ardidas, que a gente sofre e a gente quer se afastar, não, a gente fica ali e tenta pegar esse exemplo para você mostrar um outro caminho. Às vezes a pessoa só conhece aquele caminho. Caminho da vitória para aquelas pessoas que não estavam estendidas lá no Rio de Janeiro, era o único caminho de sucesso. Se tivesse uma pessoa que ali você Tivesse pegou, influenciado. levado para a escola, dado, né, em termos de informação, instrução, educação, mostrasse que assim, ó, não vai ser imediato, mas nos próximos 5 anos você vai entrar numa empresa, você vai começar pequeno, mas aí você vai ganhando cargo, daqui a pouco você tem o seu salário, cara, e você tá legalmente. Você não tá ilegal, você não precisa, né, muitos ali não saem do próprio local ali, né, do morro. Nem podem. Você tem a sua liberdade, você vai ganhar seu dinheiro, você vai constituir família, você vai comprar uma casa, você vai viajar o Brasil, quem sabe o mundo. Olha que legal, cara. Igual ela falou, tinha muitos ali que tinham alguns sonhos. É que a gente não sabe, a gente fica São naquela pessoas, são coisa de nossos ira, irmãos. né? Que estava mencionado aqui. Agora muda, tá vendo? Vem, sai da Matrix e vem de novo pro lado aqui do conceito espiritual, da sabedoria espiritual. Olha como a gente podia e pode ajudar. Às vezes a gente está aqui e trazendo esse tipo de. Desafiando vocês, né? Também, porque a gente se desafia, para ter isso. Ela trouxe aqui um ponto, né? Da pessoa ser desleal, a gente vibrar com isso, tal, não sei o quê. Cara, eu tava falando isso, eu quero só deixar isso como a pepita de ouro. Pega essa chave, que é o quê? Mostra outro caminho. Tenha isso como desafio. Cara, eu não gosto daquela pessoa que eu convivo, ou que eu tenho que me Sou obrigada a conviver no trabalho. obrigado. Hipotético. Quando você trabalha, pode ser o seu vizinho, pode ser no futebol, eu já tive isso, pode ser aonde for lazer, que você vai buscar seu filho na escola, você tem que encontrar o pai e a mãe, que você sabe que tem essa dificuldade. Eu vou colocar esse desafio. Eu vou tentar. E aí não é goela abaixo, porque tudo que é goela abaixo, ninguém vai. Haja visto com você. Você gostaria, alguém vai. Deixa que você está fazendo isso, e agora você vai fazer. Você já vai afastar imediatamente. Então, assim, tenta buscar essa sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar, de como você pode replicar com pílulas, que ela trouxe aqui de manhã, pílulas de incentivo para ela ter um outro olhar sobre valores que a gente está falando, sobre educação, sobre respeito, sobre hierarquia, que aí automaticamente
ela vai mudar o valor interno. E essa pessoa é como o ladrão na cruz. Jesus nunca como que é? Abominou o ladrão na cruz, porque ele viu que foi verdadeiro a transformação ali no último é, último fio da fio vida, da último vida, respiro. ele viu que o Se cara foi arrependeu. verdadeiro e falou, ainda antes de começar, né, o anoitecer, você estará comigo no reino dos céus. Então, assim, cara, olha isso. Poderoso, né? É fantástico Se isso. Jesus não desiste da gente, quem somos nós para Então, desistir dos nossos assim, irmãos? perfeito. Então, assim, e essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. De novo, não somos melhores que ninguém, somos pecadores, imperfeitos. Só a gente tem esses desafios, passíveis de erros, como eu Sim. mencionei. Porém, eu vou pegar uma pessoa, eu vou tentar. E você não precisa nem ensinar, você precisa apenas agir. Seja simpático, seja empático. Perfeito. Eu postei até no meu Instagram, até ontem, uma legenda de um vídeo que eu fiz lá, cantando um louvor, né? E escrevi, como discípulos e cristãos que a gente fala que a gente quer tanto ser e ser reconhecido como tal, a gente tem feito o mínimo, sabe? Que é não fazer essas coisas tão idiotas, né, amor? É idiota. O que a gente faz no dia a dia é muito bobo. Ficar fazendo fofoquinha, ficar causando intriga, querendo fazer um ambiente desconfortável entre os amigos, colegas de trabalho, familiares, só para deixar alguém com vergonha. Sabe? Umas coisas tão besta, tão cansativa, que a gente não tem mais tempo para ficar cometendo esses erros idiotas, sabe? E ter compaixão com os nossos irmãos. Pode ser até o Lula, mas ele é meu irmão. E você sabe, eu vou abrir o coração, eu oro pelos políticos. Na Lívia ser uma santa, não, eu oro para que eu não fique alimentando raiva deles. Eu tento Sim. vê-los como meus irmãos, que só fizeram escolhas erradas, não quiseram conhecer a palavra, e eu temo por eles, porque depois daqui, minha filha, eu até brinco, falei, eu não queria estar na pele desse povo. Não queria estar na pele do Alexandre de Moraes. Quando eu for para outro lado, o bicho vai pegar para ele. Então eu oro, peço até que Deus possa plantar no coração dessas pessoas a palavra, porque eles possam se arrepender a tempo. A Matrix não é eterna. Não, Aqui, todo mundo quer viver a Matrix, é 3 dígitos, carro importado. não é sobre Não é isso. eterno, não é sobre isso. Vem para o espiritual, que o espiritual vai Sim, acoplar a Matrix e aí você vai tá viver tudo a certo. Você sabedoria vai ter o divina. suficiente. Perfeito. E a sabedoria divina não quer dizer que você vai ter 3 dígitos, carro. Não, acabei de falar isso. Só que você vai ter a paz. Lembra disso. Se você dormir, acordar, se repousar em paz, vai ter isso Tá aqui. tudo bem. Vou dar um simples. Quantas pessoas que trabalham, dedicam na comunidade são felizes, felizes ao extremo, muito convictas com Cristo, e aí, independente da religião, de novo, só que elas têm a paz. Conversem com essas pessoas, que aí você vai entender que não tem nada a ver sobre a Matrix. Já saíram da Matrix há tempos. Vamos pro 29? E um complementa o outro agora. Vai ser maravilhoso. Olha só. Não te desgastes por causa dos homens maus, não tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Olha que interessante. Aqui ele fala para a gente não ter ira por essas pessoas ruins, ímpios, estarem prosperando. Mais uma vez. Não fica com inveja. Ai, fulano, mó vacilão, o cara mala pra caramba, tá vivendo benzão e eu aqui trabalhando que nem uma mula véia. Não consigo fazer uma viagem por ano. Todos nós. Todos nós. Mas não se ire por estarem prosperando essas pessoas. Porque tudo vai acontecer da forma que deve acontecer, de forma justa. E olha o final. Porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. O que que é a lâmpada será apagada? É a morte será antecipada. E aqui está muito claro para gente. E eu falei, cara, que legal que hoje caiu isso, né? Olha quantos jovens lá no Rio de Janeiro morreram. Você viu algum coroa, algum idoso sendo morto? Não teve. São jovens, armados, Escolhas. misturados com o tráfico. Suas vidas foram ceifadas de forma antecipada aqui, ó. A lâmpada do perverso será apagada, que significa essa morte será antecipada, a morte vai chegar cedo. Olha como é ruim você tomar escolhas ruins na vida, entende?
Tudo vai ter a sua consequência. Então não fique invejando fulaninho, fulaninha que tem Perfeito. coisa boa, não, porque o futuro dele tá lascado. Fica na tua, meu irmão. Vamos ficar tranquilos, vamos ter paz, ser alegre, ser feliz com o que temos, ser gratos. Vamos buscar a nossa prosperidade própria sem invejar a prosperidade do próximo. Porque senão a gente viu um exemplo fatídico, a justiça sendo feita ainda em terra. Pessoas foram ceifadas mais cedo do que deviam. Morreram muito cedo por conta das suas escolhas. Perfeito. Então não se corrompa por uma inveja pobre, porque isso é uma inveja pobre. Perfeito. Não se corrompa por isso. Excelente, excelente contextualização. Penso assim, vibro nessa frequência, nessa energia que a Lívia trouxe. E falando sobre escolhas, vai uma reflexão. Quem sabe, eu tô desafiando aqui, tá? Tô jogando palavras ao vento. Mas quem sabe, nós ainda estamos aqui em vida, porque, né, tem a parte da matriz que eu Vida fiz material. aqui e a parte espiritual. Quem disse que a gente não tem a missão aqui de sim mostrar que nós, dentro de todos os nossos erros, e aí sim também assumindo alguns erros, mas dentro da justiça, a gente não está aqui para mostrar quais são as melhores escolhas. Olha como isso é forte. Pensa, quantas escolhas você tem que fazer todo dia quando você acorda? Desde você acorda com Acordar sua cedo, família, sem xingar o despertador. quantas escolhas você até diariamente no desenrolar desses valores que foram mencionados aqui e quantas dessas eu me habilito como um justo e no final a conta. Lembra a conta de matemática? Aqui foi mais, aqui foi menos, subtração, adição, no final tem o resultado. E no final do resultado, diariamente, será que eu estou no positivo ou eu estou no negativo? E automaticamente, se você estiver no negativo, você vai estar na Matrix, você vai estar na sabedoria, buscando, né, a sabedoria divina e espiritual. Reflexão aí para vocês, lindos. Pega essa manga. Hoje ele tá na manga. Ó, o último ditado de hoje é o 30. Meu filho, teme ao Senhor e ao rei, e não se intrometas com aqueles que são dados à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína dos ambos. Quem a conhece? Aqui ele fala: meu filho, teme ao Senhor e ao rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança. Essas pessoas que são dadas à mudança são os rebeldes. Então, filho, teme o rei, tá? Teme o Senhor. Não se mete com gente que não é da laia do bem. Não se mete com gente errada. Não se mete com quem se lambuza. Porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos, que é o Senhor e é o rei. Quem a conhece? Se você já viu aquele ditado, quem se mistura com porcos farelos come? Farelo come? Exatamente. Então, eu vou só refletir um pouquinho mais aqui nessa explicação. Aqui, nesse tema, o rei é o agente de Deus em favor da justiça social. Deus e o rei são os dois que podem causar tanta ruína aos malfeitores que ninguém pode imaginar. Por quê? Porque eles vão trazer a justiça em frente a rosto. Sua magnitude potencial. E de repente a rapidez da destruição. Então, quando ele fala, meu filho, teme ao Senhor e ao rei, porque eles faz certinho, não se mistura com gente errada, não, porque quando vier a justiça sobre essas pessoas ruins, vai ser algo repentino, vai ser uma ruína imensa e do dia para a noite. Outra coisa que a gente já sabe que existe: dinheiro rápido vai embora rápido. Então, se a gente sabe que coisa vem rápido, vai embora rápido, é porque não veio de um jeito certo. Então, o que não é seu não ficará contigo, não te pertence, certo? Então, aqui ele fala: meu filho, fica quietinho aí, não se mistura com gente errada, porque na hora que Deus e o rei, Deus é o poderoso e o rei é o agente de Deus aqui na terra, quando ele vier cobrar fulaninho que está fazendo coisa errada, vai ser assim, ó. E você vai estar lá no meio, você não vai escapar também. Então, meu irmão, para que escolher o caminho errado? Não tem necessidade, tá? Aqui é livre-arbítrio. Você escolheu o caminho errado é porque tu quis. E Escolhas. aí você vai ter que lidar com o pepino, tá? Mas não, galera justa, viu o cara pegando, pagando pepino? Não, vamos nos alegrar também, porque a gente sabe que ele teve que tomar
tomou decisões ruins e que nós, a qualquer momento, podemos tomar decisões ruins também, certo? Perfeito. Então, assim, aqui tem o dito, Salomão, a gente lê o Provérbios inteiro aqui, nessa parte até 24, 21 aqui, que a gente aprendeu sobre. Temos toda a lição da vida, o guia, o manual da vida aqui. Se você não toma essas escolhas, esse caminho, você vai ter que lidar com as consequências. Ponto. Provérbios é isso, certo? Certo? Quer comentar alguma coisa? Dito isso, semana que vem estaremos de volta. Boa Obrigado semana. pelo tempo. Hoje a gente também passou um pouquinho do tempo médio aí que nós sempre trazemos. Você pode fazer Mas o 1,5. ideal de tudo isso é sobre escolhas. Comecem hoje. Semana que vem estaremos aqui e a gente traz um pouquinho mais para vocês, para nos divertirmos. Beijo. Excelente Fiquem com domingo. Deus, que Deus possa confortar os corações de todos vocês que porventura perderam entes queridos e que estão aí sofrendo ainda neste momento. Que Deus os conforte. Tenha certeza que a vida eterna não é aqui, é só uma Matrix. Logo menos estaremos do outro lado também, junto com os outros que foram mais cedo. E que no final vai dar tudo certo. Que vocês tenham uma semana de bênçãos. Um beijo no coração e bora vibrar coisas boas que o nosso planeta está precisando, viu? Excelente. Beijo.